Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho uma ideia do reino para a sua vida e a ideia do reino é uma pergunta. Você entende o que lê? Em continuação aos vídeos anteriores, nós estamos aqui te dando ferramentas para que você entenda aquilo que você lê. Estamos baseados em Atos capítulo 8, verso 30 e 31, falando da resposta de Filipe ao etíope eunuco de Candace, que estava lendo o livro de Isaías, mas não estava conseguindo entender. E a pergunta sábia dele foi: entendes tu o que lês? E esta é a pergunta: você entende o que lê? Se você tem curiosidade na palavra de Deus, você tem vontade de aprender, confere os vídeos anteriores, confere este vídeo, confere os vídeos pós, pois vai te ajudar demais a entender as sagradas letras. Quero falar hoje para vocês sobre um tópico muito interessante, que é figuras de retórica. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, mas através dos outros vídeos você vai conseguir entender muito mais sobre esse assunto. A Bíblia, em primeiro ponto, ela é repleta, ela é carregada de figuras retóricas, carregada de figuras de linguagens, figuras de símbolos, né, o qual corresponde a exemplos que são dados para uma boa interpretação. Isso é fácil demais para que as pessoas venham entender aquilo que lê. A Bíblia é tão fácil porque, além de ter símbolos, ela ainda tem a ajuda do autor, que é o Espírito Santo, que nos dá a graça de interpretar as sagradas letras. Por isso, não é impossível você entender aquilo que você lê, tá bom? Vamos lá. O primeiro tipo de figura de linguagem, entre muitos que nós falaremos aqui, é metáfora. Você já ouviu falar dessa palavra? Vou te dar um exemplo muito prático do seu dia a dia que você vai entender. Identificar algo real com elemento imaginário através de uma semelhança. Não, vamos entender na Bíblia? Exemplo, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Você já viu essa frase de Jesus? Aí na continuação do texto ele fala: vós sois as varas. Quando ele fala eu sou a videira verdadeira, isso é uma figura retórica, pois ele está se tratando como um pé de uva. E ele está tratando os seus discípulos, nós, como as varas. Então, isso caracterizava ele. Outros exemplos sobre metáfora é: eu sou o caminho, eu sou o pão vivo, Judá é leãozinho, tu és a rocha, eu sou a porta. São exemplos de metáforas que tem na Bíblia para transferir de uma forma simples uma mensagem. Outro tipo de figura retórica interessante também, que é a sinédoque. Um exemplo muito popular para você entender a sinédoque é: tenho muitas bocas para alimentar. Você já ouviu algum pai de família dizer isso? Pois é. Ele tem muitas bocas? Como é que é esse negócio? Não entendi. Isso aí está designando uma parte de algo como se fosse uma totalidade. Isso é sinédoque. Por exemplo, a Bíblia diz em Salmo 16:9: minha carne repousará segura. Ele está dizendo carne? Está falando de carne? Não, ele está dizendo o meu corpo. Em outras linguagens, o meu corpo. Então, a Bíblia é carregada disso. Toma toda parte, bebe do cálice. Em lugar de dizer toma do cálice, ou seja, parte que há no cálice, toma do suco que há dentro do cálice. Mas ele disse toma do cálice. Cálice é um copo. Mas ele está dizendo isso uma figura sinédoque. Você precisa entender isso aí. Existe a terceira figura, que é metonímia. Metonímia, para você entender muito bem, consiste em nomear um elemento através de outros. Exemplo: comeu 3 pratos. Você já ouviu essa figura? Fulano de tal comeu 3 pratos. Já ouviu isso? Pois é, ele comeu 3 pratos. Como é que come prato? Não. Isso aí é uma figura metonímia. Metonímia fala que a pessoa ela comeu repetidamente 3 vezes. A Bíblia emprega muito sobre isso, né? Uma causa pelo efeito. Jesus emprega a causa pelo efeito ao dizer:
Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Em lugar de dizer, eles têm os escritos de Moisés e os escritos dos profetas. Lucas 16, 29. Jesus emprega o símbolo pela realidade que o mesmo indica. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Lavar é um símbolo de regeneração. Existe uma figura retórica também que é muito interessante, a quarta e última nesse vídeo. Depois você vai continuar no próximo, que é prosopopeia. Essa figura é usada quando se personificam as coisas inanimadas. Não entendi, pastor. É atribuir efeitos e ações em coisas inanimadas das pessoas. Não entendi, pastor, ainda. Exemplo para você entender melhor ainda. 1 Coríntios 15, 55, a Bíblia diz assim: onde está a morte, o seu agrião? Aqui Paulo está tratando a morte como se fosse uma pessoa. Quando a Bíblia diz em Isaías 55, 12, os montes e outeiros romperão de cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Salmo 85, versículo 10 é outro exemplo de prosopopeia. Encontrarão-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijarão. Ó, que coisa interessante. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Então são exemplos de figuras de retórica que irá grandemente te ajudar, tá bom? Nos próximos vídeos continuaremos a falar sobre figuras de retórica, tá bom? Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Inscreve-se lá, pois isso será de muita valia para você. É muito bom, né? Vamos continuar falando sobre figuras de retórica.